Cami, eu te contei quem é que está conosco hoje na terceira cadeira? Não, quem é? Uma pessoa que já me tirou o sono. Opa, quero saber. Uma pessoa que me tirou o sono. Estamos aqui com Marília Tozon. Mari Tozon para os íntimos, no caso eu, no caso você agora. Uma pessoa na qual eu não vou ficar falando dela. E pelo pouquinho de todo o briefing que tu pegou dela, de todo da mini bio, agora eu tô jogando essa para ti. Se tu tivesse que traduzir ela em uma palavra, em qual que tu traduziria? Esquece, é fácil, não tem como falar da Mari, é fé. A palavra que define ela é fé. Obrigada, até me emocionei agora. Nem contei por que ela tirou minha noite de sono, mas eu vou contar, mas eu posso dizer antes a Pode. minha palavra? Pode. Milagre. Milagre, milagre, fé. Que palavras lindas, né? E fortes. Tô muito emocionada e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela oportunidade e eu sei que nós vamos fazer um servir lindo hoje, né? E tô muito feliz. Vamos embora, porque esse papo vai ser demais. Eu também tô muito feliz, eu acho que o propósito dessa temporada, né, que o nome já diz Mulheres que Inspiram, é trazer histórias inspiradoras, histórias de fé, histórias de superação. E eu andei pensando, a gente conversou muito nos últimos dias, né? E eu fiquei pensando, tu podia ser uma idosa, assim, de tanta história forte. E eu acho que quem tem que contar é tu, assim, lá do começo. Vamos, te apresenta quem é a Marília. Vamos lá. Eu sou a Mari Tozon. Eu sou uma mulher obstinada. Obstinada pela vida, obstinada por viver. Entendi muito cedo, a vida me deu essa oportunidade de entender muito cedo o sentido, né, do porquê que nós estamos aqui. E aí eu recebi uma grande oportunidade aos 19 anos, através de uma grande dor, quando eu descobri, né, que eu estava então com leucemia linfocítica aguda, e foi muito rápido, né? Tu vê que eu nem me apresentei, né? Tu disse te apresenta, a gente já entrou na história, né? Mas essa história, ela fala Ela te muito. apresenta. Mas, exatamente. O que eu faço hoje, na verdade, é por conta disso tudo, né? Então isso é mais importante. Sabe aqueles dias que a gente acorda de manhã e tem na pauta lá, temos um médico hoje na agenda, né? Então eu tinha esse médico na agenda no dia 29 de abril, eu tinha 19 anos. E achei realmente que ia esse médico tomar um antibiótico, porque eu não vinha me sentindo muito bem. Quais eram os teus sintomas, Mari? Então, eu não tinha todos os sintomas da leucemia. Essa era a questão, mas um cansaço em excesso, que era uma anemia muito forte já, né? E quando a doença, ela verdadeiramente apareceu, foram através de gânglios, né? Eu estava numa aula de cursinho pré-vestibular em São Leopoldo, eu cocei o pescoço, e aí eu senti 3 gânglios, e aí à tarde já eram mais 2, esses gânglios foram se espalhando nas axilas, virilha, de um jeito muito forte. Então, aquele que sabe, tô cansada, mas como é que tu vai imaginar que eu estou cansada, estou com câncer aqui? Foi tipo, tô cansada, aí viu isso, vou marcar um médico. Isso, assim, é muita história dentro de história, né? Eu vou tentar resumir para nós, mas a minha família já sabia o que estava acontecendo, né? Eu fui realmente só saber quando eu recebi o diagnóstico. Pois bem, né? Fui ao hospital achando que voltaria para casa e voltei 9 meses depois, né? E naquele dia não era o antibiótico que eu ia tomar, e sim a quimioterapia. Então, eu recebi esse diagnóstico, o médico disse, tu estás com leucemia linfocítica aguda. Eu disse, oi, tudo bem? Oi, quem? Oi? Que palavrão é esse? Não. Ele falou isso, Repete. leucemia, eu só sabia que era um câncer no sangue, e eu pensei, sangue tá no corpo inteiro, eu estou tomada de câncer. Foi isso, e ele disse, sobe que a tua quimioterapia está começando daqui 3 horas. E aí o que a gente faz quando abre o buraco? Né? Tu nem assimila, né? Tu Eu nem acho. Tu sobe pra quimioterapia assimila. sem saber o que tá acontecendo. Porque eu não tinha, obviamente, aos 19 anos, eu digo, a consciência, né, que eu tenho hoje.
sobre espiritualidade, sobre inteligência emocional, só que eu fiz tudo de uma forma intuitiva. Intuitiva, porque eu tive ali verdadeiramente um corpo que fisicamente padeceu, né, de um tratamento violentíssimo, né, era um protocolo alemão que foi tirado rapidamente de linha. Eu fui uma das únicas pessoas no Brasil a fazer esse protocolo de tão violento que ele é. E eu tinha ali só 2 lugares saudáveis, né, de todo o meu corpo, que era a minha mente e o meu coração. Só que Deus, e aí vocês me conhecem, eu falo muito, né, sobre Deus, sem nenhum cunho religioso. Religião foi algo inventado, né, por nós, homens. E não falar dele seria negligenciar, né, a minha própria vida. Mas acontece que a notícia se espalhou muito rapidamente. E a Camila era de São Leopoldo, né? Morava lá. Foi uma comoção na cidade, né? A cidade parou. Eu acho que dá pra dizer que a cidade parou. Porque todo mundo se conhecia. São Leopoldo é uma cidade pequena, assim. Então, todo mundo estuda nos mesmos colégios, os amigos são os mesmos. E tem várias irmãs. Então, assim, era uma família querida, é uma família querida. E aquilo, a cidade parou quando soube do teu diagnóstico e do que precisava ser feito, E né? do que precisava ser feito, porque eu não tinha plano de saúde e não tinha nem dinheiro. E eu fui internada no particular, né? Então, a cidade se moveu durante muitos meses com rifas, nós fazíamos pedágio. Eu ganhei um carro de uma concessionária para ser rifado, né? Então, assim, foi realmente, assim, algo que, não sei, talvez nunca consiga agradecer. Eu me arrepiei agora aqui, assim, falando, porque eu acho que só quem tava lá nesse momento, pra entender, eu acho que não tem muito como tu explicar, porque foi uma coisa mesmo, a cidade inteira te abraçou. Eu tenho essa sensação. Sim, com certeza. E isso fez toda a diferença para mim. Quando a Cíntia falou de milagre, né, essa palavra se manifestou na minha vida no 2º dia após o diagnóstico. Então, eu baixei o hospital com 300 mil leucócitos, né? O normal é de 3 a 10, que são as nossas células de defesa. Então, 3 a 10 a imunidade está ok. Quando eu cheguei no hospital, estava em 300 mil. Então, ali a gente estava podendo daqui a pouco ter uma parada cardíaca, enfim, várias coisas acontecerem a qualquer momento. Pois bem, a notícia se espalhou e essas pessoas então combinaram que no dia seguinte, às 8 horas da noite, todos iriam orar e pedir a Deus pela minha vida. E ali se formou uma grande egrégora. Eu estava com a minha família no quarto de hospital, os meus irmãos e os meus pais, nos demos as mãos, oramos. O meu pai foi embora com os meus irmãos e eu fiquei com a minha mãe, que é a minha grande escudeira, né? Aí quando eu digo, né? Quem é que tem um escudeiro? Quem é que tem hoje alguém na vida para chamar de escudeiro? Isso é muito necessário, né? A gente está vivendo aí a geração mais solitária, né? E desamparada que já existiu. Então, é preciso, assim, a gente ter um escudeiro. E essa era a minha mãe. E a minha mãe me deitou, me acomodou para dormir. Eu me encostei na cama. Ela me entregou um livro de orações e ela disse, filha, escolhe uma oração. E aí eu disse, mãe, a oração que tu escolher para mim tá boa. E aí no que eu devolvo para minha mãe o livro, eu me deito novamente na cama, eu comecei naquele segundos, milésimos talvez, senti o meu corpo flutuar e eu senti uma tontura e eu caí num sono profundo. Profundo assim, de ressonar. E aí eu fiquei imóvel, dormindo durante 11 horas. 6 da manhã, os enfermeiros entraram no quarto, eu tava com a Bocate aqui, eles coletaram sangue, a gente tava acompanhando, porque ali eu tava lutando com 20% só de chances de sobreviver. Eu segui dormindo e acordo às 11 e pouco, meio-dia, com o meu médico entrando no quarto com aquele hemograma na mão. E aí o doutor Mário Sérgio Fernandes diz assim, nós estamos com problema, vamos ter que repetir o exame da Marília, porque tem alguma coisa errada. Eu disse, bom, doutor... Foi 1 milhão. Se nós estamos com 80%, né, de chances de morrer, o que é que pode estar mais errado? Então, que isso é o óbito. E aí ele diz assim, a Marília entrou em remissão. Não existem mais células cancerígenas no sangue dela, ela está com 10 mil leucócitos. Isso aqui não tem como, né? E aí eu tava com o meu terço na mão, e aí ele apontou pro meu terço e ele disse, talvez aquilo ali explique. Tu tava quantos dias no hospital aí? 48 horas. Nunca mais os meus leucócitos subiram.
Fazem 27 anos. Só que eu digo assim, que quando a ciência ela não explica, quem é que explica? É ele. E ali, só que os médicos não podiam dizer, ok, Mari, tu estás curada, vai pra casa, foi só um sustinho aqui, um cancerzinho que passou por ti. Não podia. Então eu precisei passar por toda aquela tormenta, por toda aquela tempestade, né? E ela foi verdadeiramente muito violenta no meu corpo físico. E é sobre isso, assim, né? Sobre quantas vezes todos nós já passamos por situações tão inacreditáveis, tão difíceis, por momentos, né, de dor, seja dor física, dor mental, o que for. E aí tu só tem 2 opções quando tu tá nisso. Ou tu vai te entregar, ou tu vai enfrentar. Teu cérebro nem entende isso. Eu não podia um dia acordar de manhã e dizer assim, hoje tá tudo certo, maravilhoso. Daí eu tinha 3, 4 pneumonias diferentes ao mesmo tempo, entubada para respirar com oxigênio. Não, gente, vai dar agora deu tudo errado. E no outro dia deu... Não tem isso. Tu tem que tomar uma posição, enfrenta ou foge, ponto final. E minha mente estava pronta para isso. E eu tenho certeza que o que Deus viu em mim foi somente uma filha disponível, que ele usaria. Ele sabia, dia 29 de abril de 1998, que eu estaria aqui. Hoje, dia 23, né, de janeiro de 2025. Só que é difícil a gente entender os planos que Deus tem pra gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marília. Quando baixaram teus leucócitos, né? Isso? E aí não teve em nenhum momento um questionamento, porque a fé, eu acho que ela não é assim... Pelo menos eu imagino assim, ela não é tão rápida, ela não vem assim... Não, ela né? é uma construção. E aí tu acreditar algo maior, não veio primeiro assim, então o primeiro exame estava errado. Não veio esse questionamento? Não, porque não foi só um exame, né, que foi feito anteriormente. Eram vários exames, né? Eu antes passei por outros médicos, né? E foi ali que a minha família começou a desconfiar e descobrir, mas eu ainda não sabia. Tanto que eu fui saber muitos anos depois que eu tinha 20% de chances quase ali, sabe? Então eram coisas que eles iam me largando aos poucos. Mas o câncer, ele foi o início de uma grande jornada, né? De uma grande jornada. Então esse tratamento me deixou uma sequela, que é uma doença que se chama osteonecrose, que ela é o apodrecimento dos ossos, é onde não irriga mais sangue, né? E ela é uma doença rara e ela não tem cura. E foi por causa das doses cavalares que eu tomei de cortisona. Então, quando eu saio do hospital 9 meses depois, tinha mais um ano ainda de quimioterapia, e pela medicina, pelos médicos, eles consideravam 5 anos ainda que essa doença não podia voltar. Então, ainda havia uma espada na cabeça, mas eu sabia que ela não voltaria, mas né, nós tínhamos esse prazo. E aí essa doença se manifesta. Cerca de um ano depois. E aí tu começou a descobrir o que? Dores no corpo? O que então, era? eu tava na faculdade, tava na Unicinos, e aí um dia caminhando eu sentia dor no tornozelo. Não, vai passar, imagina, dor no tornozelo, vai passar. E aquela dor no tornozelo veio pro joelho, do joelho ela veio pro quadril, do quadril ela veio pros ombros, né? E aí no quadril foi onde mais necrosou. Então eu fiquei durante 3 anos sentindo dor crônica 24 horas por dia, e os ossos, os fêmures apodrecendo, e os médicos não sabiam o que fazer. Os que sabiam o que fazer não queriam fazer, porque eu era uma menina de 20 anos, para colocar o quê? Próstase total bilateral de quadril. Por quê? Porque tem as trocas, né? E com o passar do tempo vai deteriorando. Então, e ali eu quero dividir uma grande lição que eu recebi do meu médico, do meu traumato. Quando eu cheguei para ele, gurias, eu já estava num ponto da minha vida que eu nem deitava na cama sozinha. Eu não entrava no box do chuveiro para tomar banho sozinha. Então, o meu irmão, né, normalmente dentro de casa, o meu pai, eles me carregavam, porque eu fui perdendo os movimentos, né, das pernas. E aí, era uma coisa de tu lidar, de tu não ver uma luz no túnel, e às vezes a gente quer que a nossa tempestade passe logo. A gente quer que o momento difícil, né, o perrengue que eu tô passando, que passe logo. Ele vai durar o tempo que ele tiver que durar para te aprender, crescer e evoluir. E não somos nós que comandamos isso. Só que dali eu comecei a entender que todo o problema ele pode ser uma bênção, vai depender da forma que tu enxerga a vida. A forma que tu enxerga a vida define quem tu é.
Então eu podia ficar como vítima, mas não, eu ia para Unicinos, eu caminhava assim, né? Absolutamente manca. Eu dava 3 passos, eram lombas em cima de lombas, para o centro da comunicação, que era o último centro, lá em cima, e parava, sentia vergonha, ficava constrangida, folhava um livro, as pessoas passavam. Fingia que estava parada para fazer alguma coisa. Seguia mais 2, 3 passos, sabe? Então, a vida, ela vai te colocando. Tem uma metáfora linda sobre a água, né? Que a gente lembrar dos movimentos que a água faz num riacho, por exemplo. Né? Para achar seu espaço, e nisso ela vai encontrando galhos, troncos, pedras maiores, pedras menores. E o que ela faz? Ela simplesmente desvia, ela se adapta e passa e segue o caminho dela para encontrar, né, o espaço dela. E assim era. Então foram esses 3 anos, e aí encontrei um médico, colocamos as próteses total, bilateral de quadril, né? Essa doença, ela tá comigo até hoje, eu sigo enfrentando ela, e vai ser assim para sempre. Daí fiz essa troca. E o que ela te dá de limitação hoje? Ela me dá de limitação ombro, né? Limitação nos ombros. Então, nos ombros é uma coisa que eu torço muito para nunca precisar chegar a prótese aqui. Então, deixa o ombro parado, mas, né, que a gente não chegue nesse ponto. E aí, assim, ó, não tem reclamação quanto a isso, né? Se fazer só uma pausa. Fala. Por que ela tirou meu sono? Que ela entrou bem na parte, que eu não sei se ela iria comentar sobre isso. Eu não vou me lembrar, Mari, como nos conhecemos. Eu só me lembro que, por alguma razão, tu fez um bate-papo comigo. O Edu Santos fez a nossa conexão. Fez a nossa conexão. Saicô? Pode ser? Eu acho que foi uma coisa por aí. Eu sei que ela ia me entrevistar no outro dia, disse, mas eu queria te pedir um favor. Pode ler o meu livro? Era o meu amigo Câncer. Meu amigo Câncer, o meu primeiro livro. Eu disse, posso. E aí eu disse, tá. Ele nem tinha saído. Parou toda a casa, né? Eu disse, tá, agora que eu leio à noite, vou dar uma folhadinha. Te mandei num Word, não foi? Num Word, não tinha a cópia. No eu Word. leio pra ver o que eu achava. Exatamente. E já existiam as redes sociais, que foi o quê? Uns 4, 5 anos, enfim. E aí eu começo a ler o livro da Mari. E eu começo a entrar na história da Mari. Era 4 da manhã, eu tava no Instagram, vendo cadê a mãe da Mari, o irmão da Mari, quem é a Mari, quem é o doutor? E pesquisando no Google, porque era de um milagre atrás do outro, de uma superação. E tem uma passagem nesse livro, que é onde ela fala dessa osteonecrose, que é a do ônibus. Eu tenho até hoje, eu tenho 2 coisas. Eu tenho 2 passagens muito fortes que vão ficar para sempre na minha memória, que eu não sei se tu ia citar, que seria legal tu contar isso, porque é assim, ó. E a outra, que é o olhar que a tua mãe teve quando ela te besuntou de creme, que também é uma coisa que são nuances que tu carrega, acho que, assim, pelo menos para mim. E depois a nossa entrevista foi emocionante até. A gente se emocionou muito juntas, conversando. Essa história do ônibus, né? Ela foi bem, bem marcante. Essa doença, então, ela estava evoluindo. E aos poucos eu ia percebendo quanto de vida que ela estava me tirando. Porque era mais ou menos assim, ó. Eu tinha vindo lá do fundo do mar, vamos supor, com o câncer. Eu estava assim, respirando, assim, coloquei o nariz para fora, o cabelo começando a crescer, os cílios voltando, desinchando, voltando para minha forma, né, normal. E aí a vida vem de novo e diz assim, ainda não, volta. E aí volta lá para baixo e fica mais 3 anos. E aí foi um dia que eu fui embora da Unicinos, terminou uma aula e eu fui de ônibus, né? Pegava ônibus, andava de ônibus. E eu fui a primeira a chegar na parada. E eu cheguei na parada, a fila começou a se formar atrás de mim e aí parou o ônibus na frente. Abriu a porta e quem já pegou o ônibus sabe o tamanho daquele degrau maravilhoso, né? E eu fui subir. Só que quando eu levantei a perna para subir, a perna não levantava na altura mais o suficiente para eu conseguir entrar no ônibus.
E aí é quando o que a gente falou anteriormente. Quando tu tá diante de um problema, de uma dificuldade, tu só tem 2 soluções. Foge ou enfrenta. Se aparecer um leão agora aqui, enfrenta ou foge. Não tem. E o teu cérebro, ele te prepara, né? Ele vai te preparar inteira para enfrentar. Bom, eu podia ter saído pro lado e ligado pra minha mãe, né? Mãe, me busca. Eu não consegui subir no ônibus, ok. Só que a minha mentalidade, ela não existia essa possibilidade. Porque essa fé que hoje eu tenho, que é uma fé muito forte, ela foi construída durante muito tempo, né? E essa mentalidade, que eu chamo assim de uma mentalidade vencedora, enfrentadora, ela também é construída. E aí, eu disse assim, não, nem existe nenhuma possibilidade de eu não entrar nesse ônibus. E aí, eu tirei a minha bolsa, os meus livros, joguei lá para frente, lá no último degrau. E aí, aquelas 2 hastes laterais que tem no ônibus, eu segurei ali em cima. E aí tinha um anjo ali me impulsionando e eu consegui puxar com os meus braços. E aí diminuiu um pouco aquela altura e eu joguei a perna e entrei, tipo, dando cambalhota, assim, sabe? Numa humilhação, né? Muito forte, assim, sabe? E aí as pessoas vieram, assim, para me alcançar os livros. E aí eu sentei lá no primeiro banco, assim, e chorava, assim, e liguei para minha mãe. Eu disse assim, sobe, né? Onde o meu ônibus parava, perto da minha casa, para me tirar de dentro do ônibus. Porque nem o degrau eu conseguia descer. E aquilo ali foi muito violento, assim, para mim. Porque eu vi que eu estava de novo perdendo o domínio e o controle, né, da minha vida. E era aquilo, não tinha luz no fundo do túnel. Mas, quando a gente resolve olhar amorosamente, a gente entende que tem um propósito para aquilo. Então, hoje, o que eu tenho de limitações... Por exemplo, se os meus filhos, né? Eles nunca viram neve. E me pedem para ver neve. Mas eu não posso nunca cair, né? Eu não posso engordar e nem deixar de treinar para manter essas próteses o mais fortes possíveis, né? E a neve é um lugar extremamente perigoso para mim. Eu tenho uma mente registradora que tudo onde eu piso, onde eu ando, ela tá ela tá controlando cada passo que eu dou para cuidar, né? Porque um tombo pode ser, para mim, né, muito, muito prejudicial. E aí são essas coisas, assim, mamãe não anda de tobogã, me sentar no chão é difícil, mas, tipo assim, nada que... Meu Deus, nada. A história do creme foi o seguinte, teve uma noite no hospital que a minha mãe e o Rodrigo estavam andando pelos corredores, eu estava dormindo, e eles passaram pela enfermaria e estava a Morgana lá. Morgana era uma menina de 15 anos, que quando eu comecei o meu tratamento, a leucemia, ela já estava em tratamento e a Morgana não conseguiu, né, infelizmente, sobreviver. E a Morgana estava com um avental aberto nas costas e ali tinham as estrias, que eram marcas do tamanho, assim, de um dedo, em cor marrom, pelas costas inteiras dela. E a minha mãe olhou aquilo e ela disse, o que é isso nas costas da Morgana? E a enfermeira disse para minha mãe, isso são as estrias que o cortisona causa e eu acho que é importante nós termos um acompanhamento psicológico e preparar a Marília para isso, porque isso vai acontecer com ela. E a minha mãe disse, não vai. E ela disse, não tem como. E a minha mãe disse, tem sim. E aí tu imagina uma mãe... Porque é uma marca que jamais sairia, né? A pele, por quê? Porque a cortisona faz inchar. Então, eu inchava muito rápido e a pele, então, ela, né, não suportava aquilo e, enfim, e ficava toda marcada. E aí, a minha mãe mudou toda a minha alimentação, chamou um nutricionista. A partir de hoje, a Marília vai comer isso, aquilo, aquele outro. Não dá mais óleo de oliva, nós vamos colocar só peixe, ela não vai isso, não sei o quê. Daí chamou uma amiga que nós tínhamos, que ela era farmacêutica, a gente tem que criar um creme para essa menina. E esse creme, para besuntar, ela tem que ficar com a pele molhada, encharcada o dia inteiro, porque quando começar a esticar, né, vai. E aí, um dia, minha mãe estava me dando banho, e ela me dando banho, assim, ela olha, assim, aqui na lateral do meu quadril. Tipo assim, imagina a massa, cabelinho de anjo, tá? Assim, um monte de branquinho aqui, assim, começando aqui. E ela ficou quieta, não me disse nada. E aí ela chamou meu médico, o doutor Mário, na Marília, tá na pele. E ele disse, bom, começaram as estrias. A gente precisa preparar ela para isso. E aí a minha mãe disse não. E aí daí elas criaram o ácido retinóico a 5%, que passava esse ácido retinóico em toda a parte.
E elas fizeram um creme. Só que aquele creme era uma coisa assim, que todo mundo, Mari, que der receita, não perdemos a receita do creme. Gurias, ele era assim, ó, vamos supor aqui de creme e mais isso aqui de óleo. Então, batia ele com uma colher antes de besuntar e era do pescoço ao dedão do pé. Só que era inverno, né? Então, tu imagina que eu tinha que passar o dia com aquela sensação do corpo molhado, besuntado e aquele pijama de flanela grudando na pele. E às vezes eu pedia, mãe, só hoje me deixa dormir sem esse creme. Não. E aí um dia entrou o Dr. Mário no quarto e minha mãe disse, Dr. Mário, quero te mostrar uma coisa, vem aqui. Ele disse, o que é? Olha isso aqui. Daí eu levantei, ele disse, não. Não. Ele disse, por que eu não fotografei? E ele colocou no protocolo dele de tratamento, né? Esse creme. E eu tenho certeza, assim, que talvez ajudou, né, muitas pessoas, assim. Foram quantos? Eu lembro que tu comentou que a tua mãe em nenhum momento saiu do teu lado do hospital, né? Não. Teve isso, né? Teve isso. E como é, Marília, assim, no quesito família, porque desestrutura uma família, né? Um problema de saúde, ele afeta não é só quem está com o problema, todos, né? Todos. Porque a tua mãe também se ausentou de casa pra dedicação contigo ali. Quando eu saí do hospital, a situação da nossa família era a seguinte, né? Eu tinha mais 1 ano de tratamento com o câncer, de quimioterapia via oral. A doença, a osteonecrose, estava começando a se manifestar. Os meus pais se separaram, a minha avó materna faleceu e a empresa que nós tínhamos, né, que a minha mãe deixou na mão, né, de pessoas de confiança, nos roubaram tudo e nós tivemos que baixar as portas e pedir falência. Então, assim, era minha mãe, 4 filhos e não tinha de onde nem tirar dinheiro. Então, assim, era doença, era morte, era separação, era falência financeira, era o caos instalado na vida, né? Uma aprovação, assim. Uma aprovação. Só que o que é que nunca pode faltar? Amor. É união. A minha mãe nos reuniu, ela disse, a gente vai passar por isso. A gente vai. Só não passou fome porque, em certo momento, tinha pão, tinha ovo, tinha leite na geladeira. E a gente superou. Então é sobre isso, né? O que fez aquilo tudo de nós, pessoas hoje muito mais fortes, né? E mais resilientes, assim. Então foi muitas histórias assim que aconteceram e aí a gente pode falar da maternidade. O que aconteceu na maternidade? Que era o sonho da vida ser mãe, né? E aí fui descobrir que a quimioterapia tinha matado parte da reserva ovariana, então não ovulava. Então eu precisava fazer aquela pré-fertilização. E aí foram 3 anos, né, tentando. E depois de 3 anos, então, eu engravidei, né, do primeiro nenê. E 2, 3 horas antes de embarcar para fora para fazer todo aquele enxoval, família inteira já no aeroporto me esperando. Disse, calma aí, que eu vou na minha amiga, que era ecografista, eu vou fazer uma ecografia só para ir bem tranquila, né, que tá tudo certo. E ali... Daí, durante essa ecografia, né, aquele silêncio. Tu tava com quantos meses? Eu tava com 2 meses. E aí, ali, a gente viu que tinha perdido o nenê, né? Depois de 3 anos daquilo tudo, e daí vai pra casa, pega as malas e vai pra Disney. E não estraga a viagem dos outros ainda, né? E aí, voltei, passei pela curetagem, olhei pra minha médica e disse, vamos de novo quando? Dá pra começar mês que vem? Ela, calma! Você tem que esperar um pouco, relaxa, vai contigo. Por que relaxa? Mas que calma. Eu disse assim, eu não sei o tempo que eu tenho de vida, sabe? Eu tenho mais 1 ano de vida. Não, eu não quero esperar, eu tô pronta pra gente recomeçar. E aí é isso, sabe? Essa construção, é isso, que quando tu te coloca à disposição de tudo o que a vida te apresenta e tu pega e leva aquilo como aprendizado, não vou nunca sentar na cadeira da vítima, eu vou sentar só na cadeira do enfrentador. Tu muda a tua realidade, teu destino, né? Daí, depois engravidei da Maria, né? Mas voltou a engravidar? Naturalmente. Uns 3, 4 meses depois engravidei da Maria. Daí a Maria nasceu, e aí eu disse pro Rodrigo, vamos de novo, né? E aí engravidei, perdi novamente o nenê, né? Engravidei do Benício. E ali foi que eu digo assim, né? Tem nas minhas palestras um slide que eu mostro que eu vou descrever a foto pra gente imaginar, tá? Eu tava no hospital, os médicos, as enfermeiras prontas para me levar para o parto do Benício, né?
Eu já estava internada há uns 5, 6 dias e a gente acompanhando aqueles leucócitos e as plaquetas para ver do parto, porque era cesárea, né, por causa das próteses. E aí eu tirei uma foto. Eu tava com um avental rosa, assim, de cabelo solto. Era uma 10 de maio, uma manhã, né, uma manhã de outono. E aí tinha só um raio de sol entrando e eu fiquei de lado, assim, e o Rodrigo bateu aquela foto. E aí aquela foto, ela, para mim, representa o seguinte, né? O que a gente sabe que vai acontecer nos próximos minutos da nossa vida. Nós estamos aqui, agora, gravando esse podcast. Todo mundo imagina que sim, nós vamos voltar para casa e as possibilidades são grandes disso. Ok. Mas quem é que me dá 100% de certeza? O que vai te acontecer daqui 1 hora, daqui 1 minuto, não sabemos. E se as pessoas vivessem com essa consciência do que é a fragilidade da vida, o quanto que as luzes do parque elas podem se apagar a qualquer momento, a gente não ia se incomodar tanto, desperdiçar tempo e energia com pessoas erradas, a gente não ia ficar de mimimi, no grupinho do WhatsApp, brigar por política ou aquilo, não ia. A gente só ia dar valor para aquilo que realmente tem valor na vida. Porque tu sabe que a qualquer minuto pode acabar. Então aquela foto ali de uma mãe indo buscar o seu filho, eu sabia que há 20 minutos à frente, os próximos 20 minutos, eu ia estar de novo entre a vida e a morte. Não sabia. E daí eu cheguei no bloco cirúrgico, quem é que estava lá me esperando, né? Fora o obstetra, anestesista. Tava Deus lá de Tava novo. o homem, né? Porque ele sabia que ia dar uma treta. Deus Ele lá precisava. contigo de novo. Com a mãozinha já estendida. Tá, Toma, minha filha. tá, vem que tu tá dando trabalho aqui, vamos lá. E aí... Mas graças a Deus são 7 vidas, né? São 7 Graças vidas, a Deus. amém. O Benício nasceu e quando eu fiz cesárea, eu tava pronta pra sair do bloco cirúrgico. E aí minha médica viu um sangramentozinho. E aí ela disse, não, traz aqui de volta que eu acho que tem um sangramento. Eu disse, ai, Adri, não, sério, vamos. Vamos, porque eu quero conhecer o Benício, pelo amor de Deus, eu quero ver meu filho, eu quero abanar pra minha mãe, pras pessoas, pra todo mundo. O Rodrigo tinha saído da sala de parto com o Benício. E aí, nisso, eu disse, não, abriu uma veinha lá dentro, sério, abriu um pontinho, abre. Não, mas tu tá sem anestesia, a anestesia tá passando, eu vou ter que dar geral. Eu disse, não vai dar geral. Eu disse, bem capaz. Abre aqui, super, né? Abre aqui. Aí, abre aí os pontos desse corte, imagina, não vai dar nada e fecha de novo. E aí eles começaram a abrir. E daí nisso o Rodrigo é cirurgião, né? O Rodrigo volta pro bloco cirúrgico assim e ele vê que tinha alguma coisa errada. E aí o meu anestesista faz assim na minha barriga, ele mexe na minha barriga, e no que ele mexe assim na minha barriga, começa uma hemorragia violenta. Só que eu fiquei... daí nisso eu comecei a sentir, eu olhei pro lado assim pro meu anestesista e quando eu olhei pra ele, ele me apagou. Eu fui acordar cerca de 9 horas depois, entubada na UTI, né? Porque o útero parou de funcionar. Parou. E eu fiquei 3 horas perdendo sangue, só que não tinham bolsas de sangue dentro do bloco cirúrgico. E elas levaram mais de 3 horas pra chegar. Então, assim, era ou morrer ou voltar no estado vegetativo, né? E aí o Rodrigo sai do bloco cirúrgico e ele diz, eu não vou ver minha mulher morrer na minha frente. E a minha médica só pensava, como é que eu vou contar pra mãe da Marília que eu perdi ela. E aí, acordo na UTI, entubada, assim, em outra dimensão, não entendendo nada do tudo que tinha acontecido. Saí daquela UTI, conheci meu filho e 13 dias depois volto com o Benício pra dentro da UTI. Né, com bronquiolite aguda, correndo risco de vida. E aí tem uma coisa, né, interessante, porque que se chama autorresponsabilidade, né? Quando é comigo, eu sou responsável e eu sei que eu vou dar tudo o que eu tiver que dar para sair de uma situação, para enfrentar. Só que quando é na vida do outro, e ainda mais quando é de um filho, e de um recém-nascido, assim, mas seja, né, o que for, tu tem um limite, né? Tu tem um limite. E aí o médico, numa madrugada, quando a gente baixou, foi pra emergência com o Benício, ele se encosta na parede e diz, estejam preparados pra tudo, porque ele é muito pequeno. Deu sinal. Daí eu quebrei o pau com Deus, assim. Eu disse, deixa eu só entender o que tu tá fazendo aqui comigo, deixa eu só entender aqui. Tu me deixou viva 10 dias atrás pra mim ver agora o meu filho morrer na minha frente, só pra eu entender se é isso que tu tá fazendo comigo. E aí eu disse assim, eu não admito nenhuma atitude tua que não seja me tirar daqui de dentro o mais rápido possível com o Benício. E aí só podia um familiar na UTI entrar.
Então, assim, eu já tinha perdido a força do Rodrigo. Eu tava em frangalhos, né? De cesárea, de esterectomia, porque a gente fez a retirada do útero. E aquilo tudo, e tendo que me superar naquela dor para dar a força pro meu filho. E ali eu comecei o Benício, com 13 dias de vida, eu comecei a ensinar o Benício que era lutar pela vida. E aí, saímos de lá. Era o bebê, o menor bebê do teu bebê que mais evoluía, mas era o dia inteiro no ouvido daquela criança, rezando, orando, sabe? Intuindo, sabe? Orientando ele, tu entende? Então, assim, às vezes a gente acha que Deus falta. Ai, por que comigo? Ai, porque já não bastava o câncer, por que me deixou isso? Não façam perguntas que nunca vão ter respostas. E a gente briga com quem a gente ama, né? Não é? Não deixasse de amar. Deus, tá pesando? Me ajuda aqui. Exatamente, vem, né? exatamente. É que não é, eu acho que, na realidade, é uma... porque muita gente diz, ai, por que Deus fez? Muito pelo contrário, eu acho que a vida se encarrega, né? Eu sempre digo, a dor é inevitável, o sofrimento ou a extensão dele que acaba se tornando opcional. E eu acho que na hora da dor, a presença de Deus só fica mais latente porque Deus está aqui neste momento de paz, nesse momento de mesmo que o assunto seja um assunto denso, Deus está aqui, agora, entre nós. Esse é o momento, assim, ó, o momento que nós temos que mais, assim, ficar atentos, assim, né? O que Mateus disse, né, lá no Evangelho, né? Orai e vigiai. É quando nós estamos muito bem. Quando tá tudo bem na vida, quando tá tudo certo, esse é o momento que tu pode te afastar muito de Deus. Porque tu não tá precisando de nada. Agora, deu uma apertadinha, a gente já vai jogar a culpa. E aí, muitas vezes, assim, ó, tem coisas que são nossas, né? Que nós fizemos. Eu digo assim, o que é possível, nós damos conta. O que é impossível, tu deixa pra Deus. Esses meus quadros, por tudo que eu passei, tinha um momento que era impossível. E ele agiu na hora que ele precisava agir. E aí, essa fé que a gente falou aqui, que a gente vem construindo, por que é difícil? Por que ela se perde, como muitas vezes também quando as coisas ficam ruins? Ah, então me abandonou, então por que não tá? Mas esse é o teu olhar, é só o teu olhar. É só o teu pensamento que tu criou dessa forma. Porque não é a realidade. Então é muito fácil acreditar que tem um copo aqui com água. Porque todo mundo enxerga. E tudo que eu enxergo, eu creio. E felizes são bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer, né? Então, a fé tu nunca vai enxergar, mas o amor, a gente enxerga o amor em algum lugar? Ah, encontrou o amor aqui na praia. Ou amanhã na beira da praia o amor vai estar lá tomando banho de sol. Não vai? Mas tu sente. Tem aquele ditado do que em terra de cego, quem tem um olho é rei. E casualmente, sempre se projeta, né, nesse ditado, este olho aqui. Só que quantos de nós vivemos na cegueira? Porque exatamente, a metáfora é essa. Esse ditado vem daí, em terra de cego, quem tem olho. Quantos de nós vive sentindo Deus na hora da dor? Eu sinto Deus nesse momento que nada de ruim está acontecendo. A bênção, né? E eu acho que ele essa conexão que eu acho que elucida muito e faz com que a gente enxergue coisas que os olhos não estão vendo, mas que o coração sente. Eu digo sempre assim, que as coisas mais importantes da vida, elas não estão aos teus olhos. Elas não estão e nem nunca estarão aos teus olhos. Porque o amor, ele é soberano, né? O amor é um dos mandamentos, né? Sobretudo o amor. É ele que rege tudo. Então, assim, vai ver o amor? Não, tu enxerga? A gente enxerga o oxigênio que a gente está respirando? Não, por conta disso ele não existe? Não, ele existe, a gente sente. Deus é a mesma coisa. Mari, o Benício tá com que idade? 7. E ele virou uma... Tu já consegue perceber? Ele é novinho ainda, mas ele é uma criança de fé? Porque isso lá, esse momento que nem tu falou assim, foi muito no ouvido dessa criança, né? Isso não passou batido, né? Que eu digo assim, que eu faço com a Maria, com o Benício, eu tento treinar os meus filhos, né? Pra vida, assim, pra preparar eles. Eu acho que é uma coisa que vai além, assim, da educação, né? E o treino com eles eu faço eles repetir. Bom, a oração, Deus está extremamente presente dentro da nossa casa, sabe? Então, assim, eu nunca abri a porta do carro para largar eles na escola sem antes a gente ter feito a oração, né? Então, agradece. Já acordou, filho? Bom dia. Tu já agradeceu o Papai do Céu pelo dia que ele tá te dando de presente hoje?
Então, essa construção, porque tem pesquisas que já mostraram, gurias, que as crianças que recebem uma educação, não vou nem dizer assim religiosa, mas espiritual, as chances delas não usarem drogas, bebidas ou desviarem são gigantes. Tu sabe que seu cérebro, assim, é o estímulo da glândula pineal. Tem até o local interconectada com o nosso lado direito do nosso córtex cerebral, pré-frontal. Existem os estudos que, como a gente faz uma musculação para bíceps e aparece porque o bíceps cresce, é uma musculação para áreas do cérebro que são as áreas que casualmente são as áreas da imunidade, da criatividade, da intuição. É uma musculação que tu estás fazendo com teu filho, é uma musculação de uma área cerebral que enxerga aquilo que os olhos não veem. E aí, respondendo, cara, eu acho que somente aquilo não teria sido suficiente por ser um bebê. Mas o compromisso, assim, que eu sinto de ter, porque eu sei o que eles vão... Tá, não sei exatamente quais são os eventos da vida deles, que vai acontecer, mas eu sei que vai vir perrengue. Porque é óbvio que vai vir momentos que eles vão estar... E eu não vou estar lá. E mesmo que eu estivesse, vai ser de responsabilidade deles. Então eu sinto isso. Eu trabalho muito, muito, muito a espiritualidade da Maria e do Benício, sabe? O tempo todo, sabe? Desde frases de afirmação, tô no carro, vamos lá, com a mamãe agora. Eu sou o merecedor de amor, sabe? Eu sou um instrumento de Deus aqui na Terra para fazer o bem. Tu entende isso tudo? Acredito que vá, né, construindo, sabe? Com certeza, com certeza. Ela tem que idade, a Maria? A Maria, 9. Maria 7, tem 9. É. E tu tem muita fé, isso é inegável, mas tu frequenta lugares, o que tu acha de lugares como igrejas, assim, pra ir lá, precisa, não precisa, né? Olha, sim, assim, ó, precisar de uma religião para se conectar com Deus, e vamos entender Deus, que nem assim já fala, onipresente em absolutamente tudo, não tem necessidade. Eu acredito nisso, mas é importante quando se tu tem uma religião, essa religião ela te faz bem, ela vai contribuir contigo de forma positiva, ela vai te ajudar a ser um ser humano melhor, sim. Então, tá tudo bem, tá tudo certo, tu entende? Quando ela te impulsiona positivamente. Eu fui criada na religião católica, né? Já fui a culto, eu escuto, aprendo muito, porque eu sou apaixonada por Jesus de Nazaré. Então, eu estudo muito sobre a vida desse homem que mudou o rumo da humanidade, né? A humanidade se dividiu entre antes e depois, né? Da chegada dele no mundo. Então, eu hoje vou à missa, escuto alguns pastores, tu entende? Então, eu vou buscando coisas, né? Que elas vão me acrescentando. Tu entende? Me acrescentando. Mas sim, nós estarmos em lugares prósperos, nós estarmos com pessoas, isso é uma grande questão, né? Tu quer ter fé, tem que andar com quem tem fé. Tu quer ser uma pessoa corajosa, tem que andar com uma pessoa corajosa. Do contrário, não vai funcionar, tu entende? Uma pessoa honesta não anda ao lado de um bandido, não tem um bandido como um amigo, né? Então, isso é muito importante, assim, onde nós estamos andando, com quem nós estamos nos relacionando, isso tudo. E essa tua jornada de milagres e fé, eu acho que dá pra gente dizer isso, ela é longa, muito mais tempo do que tu vem dividindo com as pessoas e passando essa fé e falando sobre isso, né? Em que momento que deu olha, eu posso fazer mais, eu posso levar minha voz pra mais longe? Foi em 2018, eu tava de cama, eu fiz a troca das próteses de quadril, então com a Maria e o Benício já muito pequenos, eu fiz 2018 um lado e 2019 o outro lado, né, da perna. E eu tava de cama, eu tava há 4 anos só mãe, focada em construir a minha família. E aí foi quando eu senti, assim, eu não sei explicar, mas veio um tsunami, assim. Uma vontade, uma coisa, assim, de ajudar as pessoas, e eu não sabia nem ideia de como eu ia fazer isso. Não tinha nem ideia que eu ia me tornar uma palestrante, que eu ia escrever livros, que eu ia mentorar, que eu ia ajudar as pessoas a despertar. Eu não tinha ideia disso, mas estava nos planos dele. Eu fico pensando, quando eu fazia a faculdade de propaganda, né? Eu imagino só Deus lá de cima, assim, né? Vamos supor. Vai, vou fazer. Eu vou ser modelo manequim fotográfica aos 13 anos, né? Eu dizia, e ele dizia,
Vai, tudo errado, nada disso eu planejei pra ti, sinto muito. E aí, enfim, fui buscar, passar por um processo de autoconhecimento que é impossível, Cíntia, me diz daí, nós evoluirmos como seres humanos sem tu passar por autoconhecimento, né? Porque A evolução trava. trava. Ou não acontece. O Ou não autoconhecimento é um estopim. Eu achar que eu sei o que sou, não sabe nada. Então, assim, conhece-se a ti mesmo, né? E é um processo também, né, Marília, que a gente é um eterno tornar-se. O ser humano é um movimento, ele é eterno movimento. A gente não é a pessoa desse milésimo atrás, a gente já não é mais a mesma. Nós vamos ser diferentes desse bate-papo, a pessoa que está nos escutando vai ser diferente já do bate-papo de ouvir. E esse prestar atenção desses passinhos de formiguinha que a gente vai dando, eu acho isso incrível. E é lindo de observar quando tu consegue sair de ti, sabe? Te coloca na plateia, né? Deixa lá no palco você, a sua vida e só observa, né? O que tem acontecido. E a partir dali eu entrei nesse processo pela primeira vez e aí começou a vir a história. E tu tem que compartilhar essa história, você não imagina, bem capaz. Não, porque tu acha que isso vai me motivar, que vai? E aí a gente construiu tudo, né? Daí eu fiz formação em palestrantes, eu fui criar canal no YouTube, eu fui escrever livro, fui buscar formas. Eu venho eternamente, assim, lapidando e buscando tudo isso. E como é que foi a escrita do livro? Porque foi reviver um pouco das tuas dores também, muito provavelmente. O meu amigo Câncer, agora em 2025 vem a terceira edição dele, né? Se Deus quiser, ele vem aí a terceira edição e foi reviver. Foi reviver, foi forte, eu tive que abrir diários, eu tive que ter, né, acesso assim, a muita coisa. Mas a terceira edição dele, quando eu escrevi, aí foi mais forte porque eu incluí um capítulo, né, que era sobre perdão e ali eu contei um pouco sobre a história do meu pai, né, que faleceu de um câncer muito semelhante ao meu, né, nos meus braços. E aí eu precisei ouvir áudios, né, dele. E aquilo ali foi, assim, um capítulo escrito, assim, através de muito choro, assim. Esse capítulo não chegou ainda, ele tá na terceira edição. E aí agora eu lancei o Jogue Luz, que é esse devocional. Ele é um devocional e ele tem... Ele é um livro que tá dedicado a Deus. Então eu peguei tudo que eu aprendi nos últimos 27 anos e coloquei aí. Então são 101 raios de luz para prosperar na vida e cada raio de luz é uma conversa. Então ele vai te dar todo o embasamento emocional, de fortalecimento emocional e espiritual. E aí vem um versículo bíblico para testar ele e depois tem o Jogue Luz. E o Jogue Luz é um direcionamento. Então como é que a gente aplica tudo aquilo que a gente conversou na vida? De uma maneira simples. Tu facilita para todo mundo. Olha, se tu não entendeu aqui, eu vou te mostrar aqui. Eu quero te ajudar a encontrar. Eu quero te ajudar. Tu só não vai exatamente se não quiser. Eu achei muito legal na tua dedicatória. Depois vocês leem, mas falando, né? Um passo você, um passo eu. Eu acho isso muito forte. E é verdade, porque não adianta só ficar pedindo e só querer que alguém faça pela gente se a gente não faz nossa parte, né? Eu queria pedir para vocês, se vocês permitem, que eu queria só contar a história do raio de número 100 e eu queria ler ele para vocês. Por favor. Porque foi o seguinte, são 101 raios de luz e a Maria escreveu o raio 101. Né, a minha filha. Então, a Maria escreveu o raio 101, que é o amor sobre forma de gratidão. E aí, dia 16 de setembro de 2024, eu estava 4 dias para entregar o livro para a editora e eu me dei conta, eu estava me preparando de noite, né, a gente vai falar sobre a presença de Deus agora, eu estava me preparando à noite para entrar mais uma madrugada escrevendo. E aí, eu me dei conta, gente, o raio de número 100, não pode ser qualquer coisa. Eu tenho que escrever alguma coisa diferente do que mais uma reflexão, um direcionamento, mas eu não tenho ideia do que é. E aí eu chamei Deus, chamei o Espírito Santo, e eu pedi o que tu quer que eu escreva. E aí deu uns 2 minutos e ele me disse assim, escreve uma oração. E eu disse pra ele, tu tá de sacanagem, porque eu não sei como é que eu vou escrever uma oração. Eu disse assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me preparar aqui e tu vai ter que me mandar essa oração. Só um parênteses, pra eu entender. Porque tu fala assim, aí eu perguntei, aí ele me respondeu, isso. Aí eu falei, aí ele disse. É assim mesmo. Mas como é isso? É assim,
Olha só, vamos lá, eu tô sem celular aqui. Tu tá com o teu celular aí. Tô. Teu celular tá de cabeça pra baixo ali. Se o teu celular tocar agora, e for o teu marido, tá? Tu não viu o visor, tu só pegou e tu vai dizer assim, alô? E o teu marido vai dizer, alô? Daí tu vai dizer, oi, amor. Tu viu? Precisou ver que era o teu marido pra dizer, oi, amor? Por quê? Eu ouvi a voz. Que tu conhece. Como é que tu conhece a voz dele? Pela convivência, né? Pela intimidade, por vários... Então tá a resposta aí. Tu entende? É fácil? Não é, mas é um treino. É um treino. E a gente começa a diferenciar, às vezes, o que é a voz de Deus e o que é o nosso... Porque intuição pra mim é o anjinho, é Deus falando no nosso ouvido. E nunca vai vir pode vir direcionamentos que tu não goste. Porque tu ser obediente a Deus é uma coisa bem difícil. Quando Deus disse pra mim, assim, quando veio no meu coração, né? Abre uma live todos os domingos. Quer dizer, todos os domingos ele não falou isso, né? Mas abre uma live de oração. Faz oração no Instagram. Tu tá brincando, né? Fazer oração no Instagram. Eu fiquei me enrolando uns 2 meses. Até que num sábado eu disse assim, vou abrir. E aí surgiu a nossa oração. Todos os domingos, das 20 às 20h20, são 20 minutos, que eu levo uma reflexão e a gente agradece a semana, pede pra semana seguinte, faz a oração. E eu não fazia, as pessoas, Marília tá rezando, porque... E eu larguei mão, e aí eu fui ser obediente, né? E aí coisas lindas acontecem. Então essa voz, eu entendo, porque quando vem algo assim que tá te impulsionando, te levando pra algum lugar bom, e quando tu lê isso aqui, tu vai ver que não fui eu. Mas eu te interrompi, volta pro 100. E aí, eu abri o meu computador. Gurias, eu não escrevi no documento do livro, tá? Eu abri um outro Word, escrevi lá, raio de número 100. Nossa oração. Eu disse assim, agora tu manda. E aí, essa oração, eu queria que tu lê. Ela veio em 4 minutos. Eu nunca voltei nela, a não ser para colocar as vírgulas. Então, quando eu terminei aquilo, e eu não tinha para quem ler, e no outro dia eu peguei a minha funcionária, Helena, senta aqui, eu quero ler uma coisa para ti. E aí eu senti nela, assim, realmente que não era. Então, Cíntia, vai lá. Raio 100, nossa oração. No meu pior tombo, você me levantou. No meu maior pecado, você me perdoou. No meu deserto mais angustiante, você se revelou. No barulho da turbulência, você falou. No meu pior erro, você me ensinou. Na minha solidão, você me abraçou. Na minha tristeza, as lágrimas você enxugou. Na minha dor, em forma de amor, você se manifestou. No meu pódio, você me aplaudiu. Na minha alegria, você sorriu. No silêncio, nos abraçamos. Na minha obediência, o caminho você apontou. Nas minhas vitórias, glória a ti eu dei. Em todas as vidas que de você ganhei, para sempre fiel serei. Um passo você, um passo eu. Até o dia que aos teus braços chegarei, com sorriso nos lábios, minha cabeça em seu peito, descansarei. Para todo sempre. Amém. O amém foi por minha conta, mas ficou tão lindo que tem que terminar com amém, né, gente? Precisou do amém. Texto de oração criado em uma grande inspiração após uma conversa da autora, Mari Tozon, com Deus, em 16/12 de 2024, às 23h30. Coisa linda esse texto. Então, essa oração. Então, tu vê que isso é para todos. E o que ele quis dizer é que não importa o que te aconteça. Coisas boas, coisas ruins, do início ao fim, né? E até depois dos confins, né? Contigo eu estarei. Tô assim, realmente. Não, mas a gente quer agradecer a Mari, né? A Vivo, a Deu Empreendimentos, a Mari por ter dedicado esse tempo, esse ensinamento pra gente. Olha, eu tô olhando pro cronômetro agora, esqueço sempre da câmera. Dedicar esse tempo pra gente. Obrigada por ter vindo. A gente sabe que a tua rotina é bem corrida. A Mari não tá em Porto Alegre, né? Veio pra cá. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E essa frase... Eu vou emendar 2 frases. Dizia assim, ó, Deus vai sempre te usar de acordo com a tua disponibilidade. Se tu estiveres 1%
Será 1% que ele vai atuar na tua vida. E ninguém derruba aquele que já está de joelhos no chão. Jogue luz. Amém.